Após uma longa guerra entre o exército de Ravi e Valentino, a pintora e escultora de 17 anos, já dá para ser pintora e escultora com 17 anos, Kiara Kaur, filha de Ravi e sobrinha de Valentino, então a guerra é entre os irmãos, né, pelo que eu consegui entender, foge da península oriental de Camurra e vai para Century City, em busca de reconhecimento às suas obras artísticas. Entre eles, a escultura, o alerião de bronze e a pintura Inurian et Rectum. Eu acho que isso aqui é latim, enfim. Lá, conhece uma estudante de 15 anos, Melina Wayne, e as duas estabelecem um laço forte de amor e amizade, mas Kiara é frequentemente violada verbalmente e fisicamente por Joshua West, Muralha. O apelido do cara é Muralha? Eu não entendi. E Helena Hills, por ser apenas uma jovem oriental. Não é apenas Melina que a acolhe e a ajuda, mas também um conselheiro portador de transtorno de bipolaridade e uma personalidade espontânea, o Momus, e uma vidente curandeira cheia de mistérios orientada pelo conselheiro Unushka. Ok. Mas Century City é invadida pela Timurti Nihaya, grupo de 3 membros que se rebelaram contra Camurra, que tem como objetivo de furtar as obras de Kiara, sequestrar e aniquilar a artista. A partir de então, Kiara e Melina começam uma jornada para o fim de um episódio de violação e preconceito e para o fim da Guerra de Camurra. Quando eu falo assim, a gente vai criar uma história, a gente precisa saber, eu quero contar uma história sobre o quê? Tanto que na sinopse anterior eu falei, então é história sobre isso. Né? Tipo, é muito importante o autor ter muito claro qual é a história que ele quer contar. A história é sobre o quê? Então aqui eu fui apresentado a vários contextos diferentes e nenhum deles me diz exatamente qual que seria o objetivo central da história, porque cada um deles me parece ser um objetivo em si só. Então, por um lado, eu tenho o lance da guerra. A guerra não aparentou interferir na vida da Kiara ou ser importante para ela até o momento do final. E aí, quando chega no final, fala, eles vão começar uma jornada tal de preconceito, blá blá blá, para o fim da guerra. Mas o objetivo dela era ter suas obras artísticas reconhecidas. Mas se ela vai acabar com a guerra, sabe? Uma coisa pra mim não tem muito sentido com a outra. E principalmente se a Century City, uma cidade inteira, é invadida por um grupo que se rebelou e tal, e o objetivo deles é furtar as obras da Kiara, quer dizer, então ela já teve as obras mega reconhecidas, porque caramba, invadiram uma cidade por causa das obras dessa menina, sabe? É uma coisa assim que tipo... algumas dessas ideias não estão batendo. É o que eu falo, é importante definir qual que é o objetivo aqui. A gente vai falar sobre uma história de uma jornada artística onde a personagem vai passar por todos os dramas e problemas, e aí fala sobre violação, preconceito, etc. Apesar de que violação aqui, no caso, violação verbal seria crítica, né? Eu acho que seria a palavra mais adequada aqui, porque violação fica parecendo um negócio muito incisivo e até tem outros significados, né? Somente quando a gente está falando aqui da língua portuguesa, ou como a gente tem usado, né? Enfim, que podem levar para um outro lado, e quando a gente está falando de 17 anos, a gente acende uma luz de alerta aqui. Então, nesse caso, eu preferiria usar a palavra crítica e tal, ou crítica destrutiva, ou hate, ódio, enfim. De qualquer modo, precisa entender se a jornada da personagem é acabar com a guerra, ou a jornada da personagem a jornada artística de ter reconhecimento por suas obras. Porque uma jornada para mim não está casando com a outra. Tem como juntar essas duas jornadas de maneira que elas se conversem? Eu acho que tem. Porém, aí eu não colocaria como objetivo desse grupo, Trimurti Nihaya, roubar as obras dela. Porque aí ela não está passando pela jornada artística. Como eu acho que a gente poderia juntar o lance da guerra com a jornada artística? Primeiro, ela é filha de um dos caras que é o líder dos exércitos. Então o cara é muito importante. Ela é muito, provavelmente, rica e muito conhecida, talvez, e famosa, de repente, enfim. Então ela tem uma vida de privilégio, uma vida ali dentro desse contexto da sociedade, mesmo dentro do contexto da guerra, ela tem uma vida muito privilegiada. E até, talvez por conta de ter essa vida privilegiada, que ela conseguiu ser uma pintora e uma escultora só aos 17 anos, porque ela pôde simplesmente se dedicar a isso desde pequena. O lance, talvez, da busca dela pela arte, dentro desse contexto de guerra, seja que ela quer ter o reconhecimento pela qualidade do seu trabalho e não por ser filha do cara lá. Aí, o que o contexto da guerra pode interferir nessa jornada artística da personagem?
ela pode querer ir para o outro território. Eu acho, novamente, estranho a necessidade de ela ser sobrinha do outro cara da guerra. Então, você tem duas cidades que estão em guerra, essas duas cidades precisam ser irmãs, sendo que uma é oriental e outra ocidental, são irmãos, um oriental e outro ocidental, não consegui entender muito isso. E aí entra aquele negócio, assim, claro, a sinopse ela tá falando por cima da história. Não, ali tá sendo meio superficial e tal, mas quando eu digo isso, eu quero dizer que eu não sei se para a história que vai ser contada, e aí eu volto para aquele ponto de qual história, qual é o objetivo aqui do autor em contar essa história, se é necessário ela ser sobrinha do outro cara, sabe? Se isso contribui, tipo assim, ela precisa ser sobrinha do outro cara por causa disso que vai acontecer. Talvez o autor tenha pensado, mas sempre como autor também é interessante a gente se questionar esse tipo, mas peraí, isso que eu pensei é só porque eu pensei desse jeito, ou isso contribui de fato para a história que eu tô contando? Porque muitas vezes fala assim, ela precisa ser sobrinha porque ela vai ser sequestrada pelo tio e não sei o que, e fala, tá, mas se o cara não fosse tio dela, ele também poderia sequestrar ela. Você fala, mas daí porque ela vai ter que confiar, ela vai confiar nele e tal. Você fala, mas ela confiaria num cara que tá contra o pai dela na guerra? Talvez se ela tivesse contra o pai, ou algo assim. Aí beleza, mas daí faria a diferença ser o tio? Não sei. E aí, então são várias questões que a gente vai se perguntando como autor para colocar o que é importante para a história dentro da história. E aí não fazer aquele negócio que eu falei, às vezes, de inchar a história. Ou colocar informações que vão mais despertar dúvida na cabeça do leitor do que imersão dentro da história, entendimento, etc. Voltando aqui. Aí vamos supor que a Chiara, então, não quer... Ela sabe que ela nunca vai ter as obras dela reconhecidas, ela nunca vai ser de fato reconhecida como uma artista ali no reino onde ela é a princesa, praticamente, vai imaginando que seria uma monarquia, onde ela é a princesa, porque o fato de ela ser a princesa, e pelo que eu entendi ela né, já que a guerra entre dois exércitos dessas duas cidades, e enfim, ela é filha e sobrinha dos caras, ela acaba tendo ali todos os mimos e etc. por ser a princesa. Então todo mundo vai falar que ela realmente é a melhor artista do mundo, etc. Blá, 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 porque quer bajular ela para poder ter favores do rei, etc. Toda essa fita. Beleza. Então ela fala, não quero, eu quero que as pessoas avaliem minha arte pela arte e não pelo meu nome, não por quem eu sou. Então eu vou para esse outro reino que está em guerra com o meu, vou fingir que eu sou uma artista normal e vou passar pela lamúria, pelo trabalho, pelos problemas, por todo o caminho árduo de um artista normal e desconhecido. E aí, beleza, ela pode ir, e aí a gente tem a jornada artística da personagem, e aí em algum determinado momento podem descobrir que ela é filha do outro rei, etc. Aí quererem sequestrar ela, não tem a ver necessariamente com roubar as obras dela ou algo assim, porque daí pra mim seria dar uma importância muito grande e seria como se a personagem já tivesse realizado o objetivo dela antes da história terminar. E em geral é interessante que o personagem só realize seu objetivo quando a história chegar no fim ali. Então sequestrar ela, etc, ou algo assim, e aí ela de alguma forma ter que lidar com essa situação que vai, sei lá, pode ser quando ela, por exemplo, isso aí pode acontecer em um momento onde ela finalmente ia ter de fato as obras dela reconhecidas ali. Então ela passou por vários problemas, as obras dela iam ser reconhecidas, e aí ela acaba sendo sequestrada e acaba sendo vista como a princesa, etc, e tudo mais. E aí isso pode acontecer em paralelo no sentido de, tipo, ser até uma espécie de crítica. No sentido de que vai acontecer, sei lá, a exposição dos trabalhos dela, e a exposição é um sucesso, mas logo depois da exposição, ou tipo, ela é um sucesso variado, digamos assim, um sucesso médio, um sucesso que é considerado sucesso talvez para os amigos que estão junto com ela ali, né? Como o tal do Momos, da Anushka e da Melina, é visto como um sucesso, mas a própria Chiara não presenciou isso porque ela tinha sido levada e tal pelo tio, que nesse caso da história que eu estou imaginando não precisa necessariamente ser tio, pelo tal do Valentino. E aí quando descobrem de repente que ela é a princesa, que não sei o que, um monte de coisa assim, aí de repente aí sim a arte dela vai ser muito mais vendida, não sei o que e tudo mais. E isso fica aquela crítica de tipo, as pessoas estão comprando a arte pela arte, tipo, algumas pessoas realmente gostaram, ou estão comprando só pelo status, e eu acho que isso seria uma discussão interessante, a gente focaria na parte da arte. A guerra interferiria nessa trama, porém não seria uma trama para acabar com a guerra. Aí no meu caso, se fosse uma trama para acabar com a guerra, precisaria desenvolver uma outra personagem que tem talvez outro desejo ou algo assim, e aí ter esse objetivo.
Mas pra mim são duas tramas que não se conversam diretamente. Eu acho que dá pra encaixar o contexto artístico com o contexto da guerra, mas daí precisa definir novamente qual a história está sendo contada. É a história de uma artista que está buscando reconhecimento ou é uma história de uma jovem princesa que quer acabar com uma guerra entre seus parentes ou algo do tipo.